obesidade precoce. Atualmente, a Ana Pinheiro é doutora em endocrinologia e pesquisadora assistente do Lean 25. Nós não temos nenhum conflito de interesse nessa apresentação, e eu trago para vocês aqui alguns aspectos novos do eixo reprodutivo. Como todos sabem, a secreção pulsátil de GNRH, ela é essencial na ativação e manutenção da função do eixo hipotálamo, hipófise e gônada, com papel fundamental no início da puberdade e no controle da fertilidade. Entretanto, os neurônios de GNRH são encontrados em número pequeno na região hipotalâmica. Em roedores, aproximadamente 800 neurônios de GNRH, aqui identificados em imunistoquímica por verde, são encontrados. Em primatas, em torno de 2.000 neurônios, incluindo humanos. E a sua principal localização no hipotálamo é na eminência média. Entretanto, foi possível identificar mais de 8.000 neurônios em regiões cerebrais extrahipotalâmicas, incluindo o neocórtex. Portanto, se especula atualmente o papel da secreção de GNRH na maturação cerebral pós-natal, na sua capacidade de discriminar odores e na cognição durante a vida adulta. A restauração das concentrações fisiológicas de GNRH e também das alterações olfativas e cognitivas em modelos animais, recentemente mostrados tanto na síndrome de Down quanto na síndrome de Alzheimer, em modelos de roedores, mostrou uma melhora importante da cognição. Então, eu trago para vocês um dado que é muito conhecido por nós, que os neurônios de GNRH surgem na vida embrionária fora do sistema nervoso central, num compartimento nasal. E eles migram em direção ao sistema nervoso, cruzando a placa cribriforme, junto com os neurônios olfativos, né? Então, há uma migração conjunta de neurônios precursores do GNRH, dos neurônios de GNRH e também dos neurônios olfativos. E existem múltiplos fatores envolvidos no desenvolvimento e migração e na secreção de GNRH. Esses fatores foram reconhecidos principalmente pelo estudo genético do hipogonadismo hipogonadotrófico congênito. Em relação à pulsatilidade desse hormônio, se sabe que ele tem uma secreção basal que é baixa e que se apresenta com pulsos interpostos. No indivíduo com hipogonadismo hipogonadotrófico, para tratamento, se sabe que um pulso a cada 90 ou 120 minutos é suficiente para promover ovulação e espermatogênese. E a frequência de pulsos de GNRH é variável na mulher de acordo com o ciclo ovariano. Um pulso a cada 60 minutos na fase folicular e um pulso a cada 180 minutos. Na menopausa, os pulsos de GNRH aumentam exatamente pela menor regulação negativa exercida pelos esteroides sexuais. Então, na menopausa, acontece um pulso a cada 60 minutos. Um outro dado importante que tem sido enfatizado na literatura atual é o papel da mini-puberdade como um período crítico para o desenvolvimento cerebral. A mini-puberdade se caracteriza por um incremento das gonadotrofinas pós-natal, principalmente nos primeiros meses de vida. Nas meninas, há um aumento das concentrações de FSH circulante nos primeiros meses de vida, com um pico entre 30 e 90 dias. Nos meninos, predomina a secreção de LH, e ela acontece principalmente na segunda semana de vida, com um pico entre 30 e 40 dias. Foi demonstrado, tanto em roedores quanto humanos, uma mudança também da atividade enzimática das gônadas,
com uma maior atividade de enzimas que participam da esteroidogênese e também da aromatase. E, mais recentemente, a participação de microRNAs alterando, portanto, a secreção, a transcrição do gene que codifica o GNRH. Dois microRNAs são relacionados, o microRNA 200.429 e o MIR 155, que estariam modulando a secreção de GNRH nesse período. Em relação à síndrome de Down, como vocês sabem, ela é resultado da trissomia do cromossomo 21 e caracterizada por múltiplos sintomas, incluindo uma perda intelectual e uma perda de olfato. Ocorre uma disfunção, portanto, dos neurônios, da sua diferenciação e uma hipomielinização. O ano passado, um trabalho publicado na Science mostra que o tratamento de roedores que compõem um modelo de síndrome de Down, ele melhora bastante o comportamento com um implante subcutâneo de uma microbomba que secreta de forma pulsátil o GNRH. Há uma recuperação do olfato, que é prejudicado nesses animais, assim como o seu comportamento em termos de cognitivo. Nesse mesmo estudo no Science, foi feito um estudo piloto com 7 pacientes do sexo masculino com síndrome de Down que foram submetidos a uma terapia pulsátil de GNRH por um período curto de 6 meses, usando bomba de infusão. Há uma melhora da função cognitiva desses indivíduos, chegando até 30%. E aqui nós temos uma figura à direita mostrando as conexões cerebrais apresentadas pela neuroimagem de ressonância funcional, aumenta bastante a conectividade cerebral após tratamento com GNRH. Portanto, um restauro da conectividade funcional foi avaliado nesses indivíduos com aumento da mielina, principalmente na região do hipocampo. Introduzindo, então, o papel da puberdade no desenvolvimento cerebral, eu concluo essa primeira parte dizendo que o GNRH pode atuar também como um neurotransmissor cerebral. Funções não relacionadas ao sistema reprodutor em regiões extrahipotalâmicas que expressam o GNRH têm sido identificadas. Há um aumento do conteúdo de mielina durante a adolescência, uma direta implicação na secreção de GNRH no olfato e na função cognitiva em adultos, e a cognição melhora durante o desenvolvimento da puberdade, principalmente na região do córtex cerebral, na substância cinzenta. Há uma maior correlação dos estados de puberdade e idade cronológica com a cognição. Hoje eu convido a Ana Canton para falar sobre o papel da puberdade precoce central e a sua associação recente com síndromes do neurodesenvolvimento. Por favor, Ana. Muito obrigada. Bom dia. Primeiro, feliz ano novo a todos. É uma alegria poder estar aqui no Intramuros, poder falar com os nossos amigos da endocrinologia e começar o ano falando desse assunto que a gente gosta tanto, que é sobre puberdade. Bem, eu agradeço as palavras da Ana Cláudia. Eu sou uma pessoa suspeita para falar dela, porque além dela ter sido uma mentora brilhante para mim, é uma amiga muito generosa, então eu sou muito feliz de ter essa convivência com ela. Então, continuando o que a Ana Cláudia estava comentando, aquele trabalho nos chamou bastante atenção, porque nós percebemos que nos estudos do hipogonadismo, que é um espelho da puberdade precoce central, que é o nosso foco de atenção atualmente, eles também estão chegando para ver uma inter-relação entre o sistema, as vias que regulam a cognição e o neurodesenvolvimento e as vias que regulam a puberdade
e a reprodução. Então, vamos falar um pouco sobre o espelho do hipogonadismo, que é a puberdade precoce central. A puberdade precoce, o início, né, da puberdade, desculpa, gente, esse aqui é o que está aqui, é o pointer, está conectado aqui, no mouse, vai pelo mouse, tá, obrigada. O início normal da puberdade se dá no sexo feminino entre 8 e 13 anos e no sexo masculino entre 9 e 14 anos. Dessa forma, a puberdade é definida como precoce quando ocorre o início antes dos 8 anos no sexo feminino e antes dos 9 anos no sexo masculino. Sendo que uma menarca, uma primeira menstruação, ocorrendo com 9 anos ou menos, é considerado um equivalente de puberdade precoce no sexo feminino. A puberdade precoce, ela tem desfechos, né, adversos, tanto na fase da infância e da adolescência, quanto na fase adulta. Nós sabemos bem que ela pode levar, quando não tratada, a uma baixa estatura pela perda no potencial de altura. Sabemos bem que há desfechos psicossociais adversos, tanto na fase da infância e da adolescência, quanto na fase de adulto jovem. E também os estudos recentes, grandes estudos populacionais, têm mostrado correlação, associação com desfechos metabólicos cardiovasculares e também com cânceres relacionados aos esteroides sexuais. Como a Ana Cláudia mencionou, puberdade e reprodução são controladas pelo eixo hipotálamo-hipófise-gônada. E esse eixo, ele sofre uma fase de quiescência, que é a fase da infância, a fase pré-puberal. E o evento hormonal que marca o início da puberdade, que determina o início da puberdade, é o aumento na amplitude e na frequência dos pulsos de GNRH, que são produzidos nos neurônios GNRH hipotalâmicos. As vias e os fatores de gatilho que determinam esse aumento da secreção do GNRH são objeto de estudo dos pesquisadores que pesquisam puberdade e reprodução, incluindo o nosso grupo. E nós já sabemos atualmente que existem fatores inibidores, que são predominantes na fase pré-puberal, e fatores estimuladores. Uma das formas da gente entender e da gente identificar esses fatores é justamente estudar, investigar os pacientes que têm os distúrbios mais raros da puberdade, como a puberdade precoce e o hipogonadismo. Então, a puberdade precoce central, que é sobre a qual nós vamos falar hoje, ela nada mais é do que uma reativação da secreção pulsátil do GNRH hipotalâmico ocorrendo de forma prematura, numa idade inapropriada. Ela é a forma mais comum de puberdade precoce e a gente destaca que ela é um distúrbio hipotalâmico e nós vamos ver que com forte influência genética e epigenética. A puberdade precoce central, ela tem uma frequência variável de acordo com os diferentes registros populacionais de diferentes países, mas independente da coorte, ela é sempre mais frequente no sexo feminino, em taxas que chegam a 10 a 20 mulheres para cada homem. A etiologia da puberdade precoce central é múltipla e heterogênea. E ela pode incluir tanto causas congênitas, aqui vistas nessa bonita figura do Dr. Vinícius em lilás, quanto causas adquiridas, vistas em verdes. Tanto as causas congênitas quanto adquiridas podem ser decorrentes de lesões do sistema nervoso central, que são as chamadas puberdade precoce central orgânica, que não é o nosso foco de trabalho, de assunto hoje, mas também, na maioria dos casos, não tem lesões do sistema nervoso central. E é desse foco que nós vamos falar hoje. Uma das estratégias do nosso grupo de trabalho, que teve bastante sucesso, tem sido estudar as famílias com puberdade precoce central. E nos estudos das famílias, 2 genes já foram identificados, o gene MKRN3 e o gene DLK1. E o que nós vemos é que ambos os genes são genes que são regulados pelo mecanismo de imprinting. E o que é o mecanismo de imprinting? Eu vou falar um pouco mais para a gente entender isso. Ele é um mecanismo epigenético fisiológico de silenciamento gênico, que ocorre mediado pela metilação do DNA.
Então, quando ocorre o imprinting, os genes que são regulados fisiologicamente por imprinting, eles vão acabar tendo uma expressão monoalélica, de acordo com a origem parental. Como que é isso? Veja aqui, por exemplo, o MKRN3. Se o alelo materno ele já é fisiologicamente silenciado, então todos nós vamos expressar apenas o alelo paterno. Então, o indivíduo só vai manifestar doença nos casos de MKRN3 e DLK1, só vai manifestar a puberdade precoce se o alelo estiver no cromossomo que veio do pai, porque ele fisiologicamente só expressa o que veio do pai. Muito bem, o que é interessante também nessa questão do imprinting? Os genes regulados por imprinting são aproximadamente 150 genes, são um grupo muito restrito de genes humanos que são regulados por esse fenômeno, né? Que tem origem, tem a expressão monoalélica. E esses genes, é interessante avaliar que eles estão relacionados principalmente a metabolismo, crescimento, desenvolvimento e puberdade. Aqui, então, eu mostro como que se expressa clinicamente esses indivíduos que têm puberdade precoce central por mutação nesses dois genes. Nós vamos ter, então, uma herança autossômica dominante, nós chamamos isso de imprinting materno. Por quê? Porque o indivíduo só vai manifestar a puberdade precoce se ele tiver herdado do pai. Se ele tiver herdado da mãe, ele não vai manifestar. Nós chamamos isso, então, de uma puberdade precoce central familiar com transmissão paterna. E eu destaquei aqui de forma não sindrômica. Por que eu destaquei isso? Nos chamou a atenção também, após a identificação do MKRN3 e do DLK1, que ambos os genes estão contidos, estão localizados em regiões críticas de síndromes, ditas síndromes epigenéticas ou mesmo genéticas, ou, como nós já sabemos atualmente, são síndromes relacionadas ao neurodesenvolvimento. O MKRN3 está bem no limite da região da síndrome de Prader-Willi, uma síndrome bastante conhecida por todos nós, que num cluster de genes com imprinting, um grupo de genes com imprinting no cromossomo 15. E olha que interessante, 4 a 10% dos casos na literatura com Prader-Willi desenvolvem puberdade precoce. Por outro lado, o DLK1 é um gene muito importante que está ligado à região que controla o imprinting de todo esse cluster de genes aqui. E no cromossomo 14q32.2. E essa região é a região crítica da chamada síndrome de Temple, uma síndrome que tem puberdade precoce em quase 90% dos casos. Isso nos chamou a atenção e nos abriu uma nova perspectiva, então, de ir estudar os casos que fossem casos ditos sindrômicos ou que tivessem envolvimento de múltiplos sistemas na nossa casuística. E essas síndromes associadas, primeiro nós avaliamos que essas síndromes associadas com puberdade precoce, elas têm diferentes mecanismos de doença. Elas podem decorrer de defeitos genéticos, ou seja, defeitos na sequência do DNA, as chamadas deleções ou duplicações, copy number variants, ou as chamadas mutações. Quando um distúrbio monogênico, se for num gene que se expressa em mais de um sistema, ele pode causar um acometimento de múltiplos sistemas. Mas também esses defeitos genéticos, especialmente os distúrbios com imprinting, como o Prader-Willi e como o Temple, podem ser causados por defeitos epigenéticos, distúrbios de metilação ou a chamada dissomia uniparental. E isso deu origem, o conhecimento de tudo isso deu origem a esse primeiro trabalho que nós publicamos em 2021 no Human Reproduction, onde o que nós sabíamos? Sabíamos que a puberdade precoce é, em geral, vista por quem estuda a puberdade precoce como uma entidade clínica isolada, mas ela também era descrita associada a síndromes genéticos. Por outro lado, nós sabíamos também que investigar esses casos sindrômicos, esses casos com envolvimento de múltiplos sistemas, é uma estratégia já bem definida de identificar mecanismos de doença. Então, nós fomos explorar os pacientes que nós tínhamos no nosso ambulatório e de alguns outros colaboradores também. Então, vejam, nós começamos com uma caracterização clínica bem detalhada dos pacientes. Todos os pacientes eram pacientes com puberdade dita idiopática, ou seja, não tinham nenhuma alteração do sistema nervoso central e nenhuma alteração naqueles dois genes, nenhuma mutação naqueles genes que nós conhecíamos.
E nós identificamos, entre esses casos, na avaliação clínica, 36 pacientes que nós caracterizamos como com múltiplas anomalias, ou seja, sindrômicos. Eles tinham fenótipos neurocognitivos ou outras manifestações não reprodutivas. E o que nós investigamos? Justamente aqueles 3 tipos de defeitos que eu mencionei para vocês previamente. Foi feita uma ampla investigação genética e os nossos resultados mostraram, clinicamente, inicialmente, que as características clínicas mais prevalentes associadas à puberdade precoce central eram distúrbios de metabolismo, distúrbios de crescimento e distúrbios de neurodesenvolvimento e cognição. Aqui um apanhado geral, né, dos defeitos genéticos e epigenéticos que nós encontramos. Dos 36 pacientes, nós identificamos causas patogênicas em 12. Em 3 deles eram distúrbios que o imprinting, mais precisamente a chamada síndrome de Temple, que eu já mencionei antes para vocês. Deleções e duplicações também foram identificadas, chamando atenção para deleções no cromossomo 7 e no cromossomo X, e são, em geral, deleções de genes contíguos, então tem mais de um gene envolvido, por isso, muitas vezes, os pacientes têm mais sistemas envolvidos, e também mutações em genes candidatos, que estão sendo estudados mais ainda na nossa casuística. Eu vou destacar desses casos a síndrome de Temple. Vou falar um pouquinho mais dela nesse slide para vocês. Por quê? Porque ela é o distúrbio sindrômico com maior prevalência de puberdade precoce central, 90% dos casos. Ela é um distúrbio de neurodesenvolvimento. Ela ocorre por uma alteração na metilação dessa região do cromossomo 14. E porque a alteração na expressão daqueles múltiplos genes que eu mostrei naquele outro slide, essa alteração na metilação vai afetar a expressão desses genes, incluindo, ela vai levar a uma falta na expressão do alelo paterno do DLK1. Então, ela nada mais é do que uma deficiência de DLK1 na forma sindrômica clinicamente. Eu trago aqui um gráfico que mostra como que se comporta, em geral, o crescimento, o desenvolvimento de uma criança, que é uma menina com síndrome de Temple. Veja o que ela faz, puberdade precoce, e o que ela tinha previamente, que a gente destaca e chama atenção aqui, que temos que prestar atenção na clínica. Um déficit de crescimento. São crianças que já nascem pequenas, vêm com um déficit de crescimento, às vezes limítrofe, são, em geral, na primeira fase da infância mais magras, depois começam com uma hiperfagia, começam a ganhar peso, e tem também, caracteristicamente, quando a gente vai ver a história pregressa delas, passaram por fonoaudióloga, tem história de um atraso motor e de fala, e, em alguns casos, distúrbios cognitivos. Então, as características da síndrome de Temple, para nós que tratamos crianças com puberdade precoce, nós sabemos que elas podem ser ditas muitas vezes inespecíficas, podem até passar despercebido. Porque a gente vê uma menina, um menino, está ganhando peso, por isso que está fazendo puberdade precoce, mas nem sempre é assim. A gente tem que chamar atenção para o conjunto dos sintomas, para o déficit de crescimento e, inclusive, principalmente, para a história de diabetes tipo 2 de início precoce. Nós temos uma paciente que abriu um quadro de diabetes com 11 anos de idade e foi isso que nos chamou a atenção para investigá-la para síndrome de Temple. Muito bem, mas esse trabalho, ele nos abriu portas, né? Nós continuamos a abrir uma linha de pesquisa e nós continuamos investigando esses casos. Eu tinha mencionado previamente que havia um subgrupo de pacientes com alterações que não eram alterações, fenótipos tão graves, tá? Não tinha doença neurocognitiva, que nós naquela época não tivemos a disponibilidade de fazer o exome. Então, nós optamos por incluir esses pacientes no painel da disciplina. Eu faço até aqui um agradecimento público à doutora Berenice, que disponibiliza o painel da disciplina. Ele foi fundamental nesse nosso trabalho, né? E nós indicamos alguns pacientes por painel. E quando nós fomos fazer a análise de uma paciente do nosso grupo chamou bastante atenção um defeito num gene que nós fomos investigar melhor. E eu vou mostrar para vocês por quê. Esse gene é o gene MECP2. Dessa primeira paciente, nós fomos investigar outros pacientes no nosso painel e identificamos casos no ambulatório, uma paciente no ambulatório da doutora Maria Edna, que era uma adolescente com história de obesidade e puberdade precoce, uma paciente no ambulatório da Larissa, que era uma adolescente também com história de SOP e história prévia de puberdade precoce,
e eu agradeço a elas aqui também pela colaboração. Então, nós conseguimos criar esse trabalho, que foi publicado em junho no Lancet Diabetes and Endocrinology. Ele foi um trabalho que vocês vão ver, eu vou mostrar, ele se expandiu, nós tivemos outras colaborações para poder mostrar a relação a associação desse gene com a puberdade precoce. E por que esse gene nos chamou a atenção? O MECP2 é um gene bastante conhecido já. Ele é um gene ligado ao X e sujeito à inativação do X. Ele tem uma ampla expressão em tecidos humanos e tem uma maior expressão principalmente em cérebro. O MECP2 codifica uma proteína nuclear que integra o que nós chamamos de maquinaria da metilação do DNA. Vejam, o mecanismo de metilação, mais uma vez, aparecendo na relação com puberdade precoce. Ele é considerado que hoje se chama um reader da metilação. Então, vejam aqui, esses pontinhos pretos, em geral, indicam a metilação. O MECP2 é um fator, ele é de uma família de fatores que faz isso, que ele verifica que houve a metilação, ele faz essa leitura e ele recruta fatores de transcrição que vão reprimir ou ativar a transcrição do gene-alvo. Então, ele é considerado, as suas principais funções são de repressão ou ativação de transcrição gênica dos seus genes-alvo e também no remodelamento da cromatina. Nós também fomos estudar que o MECP2 ele tem um papel bem estabelecido no neurodesenvolvimento, principalmente em maturação e remodelamento neuronais. E mutações de perda de função nesse gene já são bem descritas como relacionadas a distúrbios de neurodesenvolvimento, do qual o mais importante é a síndrome Rett. A síndrome Rett é um distúrbio dominante ligado ao X, que ocorre principalmente em meninas. É um distúrbio de neurodesenvolvimento grave, onde a característica marcante da síndrome Rett é que a criança adquire capacidades motoras e, na fase ainda da infância, entre 12 e 30 meses, ela perde, ela tem uma regressão de capacidades motoras. Mas, com o advento das técnicas de sequenciamento de nova geração, o que nós identificamos é que casos de crianças e de indivíduos até adultos que não tinham Rett, que tinham outros distúrbios de neurodesenvolvimento menos graves, como deficiência intelectual e autismo, também têm mutações no gene MECP2. Então, nós fomos avaliar também que a síndrome Rett é descrita com grandes casuísticas de 300 pacientes, 400 pacientes, principalmente meninas, há descrito um desenvolvimento puberal precoce nessas meninas. E isso nos chamou muito a atenção. Aproximadamente 25% delas são descritas com telarca precoce. A idade média, numa casuística de mais de 400 meninas, a idade média de telarca é de 7,1. E há casos mais raros descritos de puberdade precoce central acontecendo nessa síndrome. Então, nós nos interrogamos se esse gene não teria também um papel, além do papel no neurodesenvolvimento, um papel na regulação da secreção do GNRH, ou seja, no início da puberdade. E nós fomos explorar variantes do MECP2, então, em pacientes com fenótipo de PPC idiopática, nos nossos casos. Nós tínhamos mais de 133 pacientes foram avaliados por sequenciamento de nova geração, a maioria dos casos do Brasil, também casos da nossa colaboradora do Reino Unido, de Londres, da doutora Sasha Howard, e depois de ter resultados com sequenciamento de nova geração, nós expandimos a nossa casuística com mais 271 casos avaliados por Sanger, formando uma coorte multiétnica de 5 países. Então, nós tivemos mais de 400 pacientes sequenciadas e nós identificamos 4 variantes raras, potencialmente deletérias, em heterozigose, no gene MECP2, em 7 meninas com PPC. E eu vou falar um pouco mais aqui dos achados mais importantes. Esse trabalho está publicado, como eu mencionei, nós temos o PDF, quem quiser ler, a gente fica bastante feliz de compartilhar. Ele tem outras análises que expandem essa análise daqui, eu vou mostrar os dados mais importantes. Então, vejam, esses casos, os casos eram casos de puberdade precoce central esporádica, diferente dos casos do MKRN13 e do DLK1, onde nós víamos o padrão familiar. Então, a maioria deles esporádicos. Eram variantes, de novo, em 4 casos, o que chama muito atenção para aquele defeito genético ser potencialmente deletério.
os casos tinham um espectro clínico de acordo com a severidade das variantes. Os 3 primeiros casos mostrados aqui são meninas que tinham distúrbios leves de neurodesenvolvimento. Desculpa. Uma delas com autismo, e as outras 2 com microcefalia e uma com dificuldades de literacy, alfabetização, dificuldades de alfabetização. E essas eram as que tinham as variantes mais severas no gene, enquanto que as outras não apresentavam distúrbios de neurodesenvolvimento, ao menos de acordo com a nossa avaliação endocrinológica, né? E importante, nenhuma paciente manifestava síndrome Rett. Aqui um estudo que foi feito no laboratório da doutora Sasha Howard de expressão do MECP2 nos núcleos hipotalâmicos responsáveis pela regulação do GNRH. Em A e B, nós vemos a imunohistoquímica, em C e D foi feita a imunofluorescência, e em E e F, principalmente, em vermelho a marcação do MECP2, em verde a marcação do GNRH, foi mostrado uma colocalização de MECP2 em GNRH em mais de 70% dos neurônios GNRH visualizados. Então, as nossas conclusões desse trabalho foram que múltiplas variantes raras em heterozigose no gene MECP2 foram identificadas em meninas com puberdade precoce central, idiopática, previamente idiopática, né, com ou sem distúrbios leves do neurodesenvolvimento. Os resultados sugeriram uma potencial forma ligada ao X de desenvolvimento puberal precoce. O MECP2 pode ter um papel no controle hipotalâmico da puberdade em humanos, e os resultados adicionam evidência sobre a participação de mecanismos genéticos e epigenéticos no processo biológico da puberdade. Esse trabalho, ele teve um comentário bastante positivo sobre o nosso trabalho na revista, né? Ele gerou um comentário, onde o pesquisador da Harvard comenta que faz um comentário principalmente puxando para a questão que os mecanismos epigenéticos estariam nas raízes do timing puberal, né? O timing puberal é o início da puberdade. Então, ele comenta que ele diz assim, que em conjunto, a reunião de genes causadores de puberdade precoce central, dentro de regiões com imprinting, ou seja, MKRN3 e DLK1, a importância da metilação do DNA e dos microRNAs durante a transição puberal, mencionado já pela professora Ana Cláudia antes, e as descobertas de Canton e colegas sobre PPC e MECP2, que é um gene-chave na maquinaria epigenética, colocam a regulação epigenética fortemente à frente, como sendo o SWIFT primário que orquestra a reativação da secreção de GNRH no período da puberdade. Esse trabalho teve um destaque também na imprensa nacional, que nos deixou bastante felizes para devolver, né? Isso é sempre uma forma de devolver para a população, para a sociedade que está investindo na nossa pesquisa. Saiu no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo. E eu finalizo aqui um dos últimos slides comentando que nós fizemos uma avaliação, só para pontuar isso, nós fizemos uma avaliação recente, eu e o Dr. Vinícius, sobre vários fatores, avaliando, comparando as causas, as crianças com puberdade precoce central orgânica, idiopática, e o grupo que nós temos agora, que é o grupo de crianças com causas genéticas. E o que nós vimos todas as causas genéticas juntos, e o que nós fomos calcular também, os preditores clínicos de causas genéticas. E o que se destacou, o que apareceu como preditor clínico com significância estatística? A história familiar positiva, que nós já imaginávamos, por causa do MKRN3 principalmente, e a presença dos distúrbios de neurodesenvolvimento, principalmente atraso motor e na fala, deficiência intelectual e transtornos de espectro autista associados. Então, nós comentamos que esses fatores eles devem ser investigados ativamente na propedêutica de pacientes com puberdade precoce central, na sua investigação etiológica. Esse trabalho está em revisão no Lancet Pediátrico, vamos torcer que a gente tenha uma revisão positiva. Então, eu fecho aqui comentando, nós sabemos que o hipotálamo liga o sistema endócrino ao sistema nervoso central, influenciando as múltiplas funções neuroendócrinas. E o que esses trabalhos estão nos mostrando hoje é que provavelmente há um interplay, uma interação, uma intersecção entre as vias que regulam o neurodesenvolvimento e a cognição e as vias que regulam a puberdade e a reprodução. As nossas mensagens finais, então, para o que a gente tem que tirar de resumo,
O evento determinante da puberdade é o aumento dos pulsos do GNRH hipotalâmico. Os fatores reguladores upstream à secreção pulsátil de GNRH são inibidores, estimuladores ou permissivos. A puberdade precoce central é um distúrbio hipotalâmico decorrente da reativação prematura da secreção pulsátil de GNRH. A sua etiologia é múltipla e envolve causas congênitas ou adquiridas. Mutações de perda de função nos genes MKRN3 e DLK1 são causas definitivas de puberdade precoce. E os 2 genes têm herança autossômica dominante com imprinting materno. A clínica predominante será de uma PPC familiar com transmissão paterna. Mas a puberdade precoce pode ser parte de condições com envolvimento de múltiplos sistemas, principalmente distúrbios de metabolismo, crescimento e neurodesenvolvimento ou cognição. Os mecanismos causais nos casos sindrômicos de PPC incluem defeitos genéticos ou defeitos epigenéticos. O distúrbio sindrômico com maior prevalência de PPC é a síndrome de Temple, um distúrbio de imprinting que afeta a expressão do DLK1. O gene MECP2 age na maquinaria epigenética e tem papel crucial no neurodesenvolvimento. A identificação de variantes raras no MECP2 em meninas com PPC indica uma forma de puberdade precoce ligada ao X, e os resultados sugerem um espectro clínico, incluindo meninas com PPC com ou sem distúrbios leves do neurodesenvolvimento. O MECP2 pode ter um papel no controle hipotalâmico da puberdade em humanos. Todos esses achados em pacientes com puberdade precoce adicionam evidências sobre a participação de mecanismos genéticos e epigenéticos no processo biológico da puberdade. A história familiar e os distúrbios de neurodesenvolvimento foram identificados como preditores clínicos de PPC genética e a sua pesquisa ativa é importante na investigação etiológica desses casos. E o conjunto de conhecimentos atuais sugere, então, uma interação entre as vias reguladoras da puberdade e reprodução e as vias reguladoras de neurodesenvolvimento e cognição. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer sempre aos familiares e aos pacientes, né, que têm bastante paciência conosco, são bastante atenciosos. Agradecer à FAPESP, ao CNPq, as nossas agências de pesquisa que vêm financiando o nosso trabalho. Um agradecimento muito especial à professora Ana Cláudia, como eu já mencionei, tem sido uma mentora brilhante para mim. A todos os amigos, colegas, pós-graduandos que vêm participando e sabendo, né, principalmente os colegas e amigos que sabem as dores e as delícias de fazer pesquisa atualmente, né? Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. É uma dobradinha aqui excelente. Nós não temos, ou melhor, temos aqui uma pergunta. Na realidade, é um comentário da Maria Cristina. Ela parabeniza pela aula e tem um comentário. Uma avaliação neurocognitiva e de saúde mental nessas crianças poderá ajudar não só a robustecer seu papel preditor etiológico na PPC, mas poderá contribuir com o estabelecimento de preditores de curso e evolução. Excelentes contribuições do grupo de pesquisadores Ana e Ana Cláudia. Então, foi o comentário delas. Posso dar um comentário? Claro. A professora Maria Cristina é uma pesquisadora do Mackenzie, que está começando a trabalhar com a gente na área de psicologia, e nós vamos começar justamente com a colaboração deles a fazer a avaliação neuropsicológica nas pacientes com puberdade precoce central. Então, a gente tem a expectativa de ser uma colaboração bastante frutífera. Excelente. Eu sei que já tem pergunta na plateia, mas eu queria fazer uma pergunta para você antes. Na realidade, eu acho que é para a Ana. Eu vi, Ana, que você colocou que os microRNAs foram marcadores no envolvimento da puberdade precoce. A minha questão é, eles estudaram esses microRNAs pelo sangue ou foi algum tecido que eles tiveram acesso? Obrigada, Lu, pela questão. Na verdade, eu mencionei os microRNAs envolvidos com a fase de secreção de GNRH e ativação do eixo reprodutivo na mini-puberdade.
que é aquele momento. Então, temos provavelmente mudanças nos microRNAs, na expressão de microRNAs, foi principalmente em roedores. Então, eles estudaram o hipotálamo, tá? Em relação à puberdade precoce, de forma mais específica, existe o MIR30, que foi estudado pelo grupo da Espanha, que tem um papel na transcrição do mkRN3. Então, já tem também microRNAs que modulam os genes da puberdade precoce central, que aqui a gente não mencionou, é um trabalho também espanhol que teve início em roedores, que depois nós estudamos em humanos, mas o papel dos microRNAs na modulação gênica é crescente. Lembrando que os microRNAs são um outro tipo de mecanismo epigenético, né? Da mesma forma que a Por isso que eu metilação. perguntei, que eu acho que a Claro. gente precisa começar a explorar mais isso, mas eu entendi que tem que ser tecido específico, por isso que foi feito no roedor. A Cândida vai fazer a pergunta. Então, bom dia a todos. É lindo de ver, né, essa pesquisa, o avanço, que grupo fantástico. Parabéns, Ana e Ana Cantor. Eu fiquei bastante interessada, Ana Cláudia, naquelas seus dados que você viu um aumento da cognição de 20% a 30% na ressonância funcional. Quando foi suspenso o tratamento, foi revisto essa ressonância? Quem vai abrir, papai? Obrigada, Cândida, Não, pela vocês que estão pergunta. brigando aí. Não foi feito a contraprova, mas foi visto Não, eu a tô aqui. conectividade Tô assistindo uma cerebral. Eu tô assistindo uma aula, eu não tô no nesse- Instagram, eu tô aqui nesse assistindo estudo uma aula. piloto. É um estudo, inclusive, da Nelly Pitelu, que é uma colaboradora que recebeu atualmente a Fernanda Correia, na Suíça, em Lausanne. E acho que, com certeza, há um espaço muito grande para estudo de neuroimagem. Existe uma tese em andamento da Aline, que é minha aluna, de fazer estudo de ressonância funcional em crianças com puberdade precoce central, para tentar exatamente ampliar a imagem e o detalhamento em relação a indivíduos normais e puberdade precoce, para ver se aqueles indivíduos que não têm imagem alterada, que não têm tumor, não têm malformação, não têm alterações estruturais anatômicas, se eventualmente um estudo funcional também poderia ser de valor no diagnóstico. Não sei se a Ana gostaria de completar. Não, acredito que seja isso. Eu acredito até que eles devam estar continuando os estudos, né, nesses pacientes com Down, justamente para avaliar isso, né? Que eles foram, pelo que nós entendemos, foi o piloto, foi o primeiro. Parabéns, Anas, né? Realmente esse trabalho é muito interessante e eu acho que uma coisa importante, né, quando a gente é um pesquisador, principalmente um pesquisador mais velho, que quando você termina uma pesquisa, muitas vezes você fala assim, o que eu vou fazer agora? Parece que tudo já está resolvido, e, na verdade, nada está resolvido, né? Porque senão a ciência não andaria. Então, vocês viram que a gente abriu aí com esse caminho, né, quantas possibilidades de investigação, né? E aí eu chamo a atenção, Ana, da importância de uma avaliação clínica detalhada. Você vê que você partiu de um número de casos, de mais de 160 casos ditos idiopáticos, né? Que, na verdade, tinham vários sinais associados a quadros sindrômicos que tinham passado desapercebido, né? Então, eu acho que esses detalhes que mostram para a gente o caminho da pesquisa, né, e o que você pode aprimorar em termos de investigação, né? Então, eu cumprimento muito vocês e também pela lindeza dos slides, estão maravilhosos das duas, né? E por essas coisas novas que a gente está vendo. E aí, Ana Cláudia, me chama a atenção a questão da bomba de GNRH, que a gente nunca conseguiu trazer para o Brasil. Acho que isso dá um novo impulso. Agora, a princípio, a gente queria para tratar hipogonadismo por problemas da Anvisa, que você não consegue importar. Talvez agora, né, a gente possa retomar essa situação, porque mostrando que realmente a melhora dos pacientes foi de pulsatilidade, não de... Senão, quando a gente dá o GNRH depor,
a gente poderia ter, né, já que se aumenta o nível do GNRH, e ele precisa, na verdade, ser pulsátil, né, para ter, pelo que parece, né, os casos são muito poucos, eu acho que isso precisa ter essa avaliação, mas eu acho que é muito interessante. Eu tenho um comentário, Ana, em relação às conclusões, que me parece estranho quando a gente vê a mutação do MKN3 e do DLK1 falar imprint materno, porque, na verdade, o imprinting é paterno. É O que imprinting materno é o que acontece fisiologicamente. E por que a gente chama de autossômica dominante com imprint materno? Tem que ser imprint paterno. Na verdade, professor, essa é uma denominação de todos os genes com imprinting, são os geneticistas que definiram assim. Como que eles definiram? Que a palavra imprinting significa marca, silenciar. Então, quando você diz que ele tem imprinting materno, significa que ele está silenciado no da mãe, no alelo da mãe. É isso que isso quer dizer. Eu gosto sempre de raciocinar da transmissão paterna. Eu sempre gosto de raciocinar pelo que expressa, eu sou mais ou menos como você, mas é a definição de nomenclatura mesmo. Então, o que eu estou dizendo é assim, a causa da doença é o imprinting paterno. Não, a causa da doença é a mutação no alelo paterno que deveria ser expresso. Sim. O e que imprinting está normal, na então, mas que verdade. deixa de ser expresso porque você perde, né? Você altera a ativação desse gene. Não, porque É que, na verdade, eu entendi. É que, na verdade, você não tem um imprinting paterno, você tem uma Isso. perda do alelo paterno, isso, né? exatamente. Em condições em que o alelo materno está silenciado. O imprinting é o silenciamento, é a palavra que se usa para dizer quem é o silenciado. Perfeito. Ok, parabéns e vamos continuar as pesquisas, né? Bom dia a todos, feliz ano novo para todo mundo. Eu tenho um conflito de interesse nos elogios, né? Mas foi brilhante a apresentação das duas Anas, né? Tenho muito orgulho de participar desse grupo também. E, enfim, abrimos bem o ano, né? Um comentário que eu queria fazer, né, Ana, a respeito, assim, se tem estudos na literatura mostrando influência do uso do análogo de GNRH sobre a cognição, né? E se sim, né, até penso que eventualmente abre vias para novas possibilidades de tratamento, que eventualmente, embora a gente considere os análogos de GNRH a terapia ideal, pode ser que não sejam tão ideais assim, e aí vamos ter novas possibilidades terapêuticas também. Mas a pergunta é, existe algum dado sobre análogo de GNRH e cognição? Existem poucos trabalhos, e os poucos trabalhos que existem é com uma casuística bem limitada de crianças, não chegam a 20 crianças. Esses poucos trabalhos mostraram que avaliando o coeficiente de inteligência, né, QI, que durante o uso de análogo, nos testes, poderia haver uma queda. Mas, justamente, os autores até comentam que isso tem que ser levado em consideração, principalmente porque, para uma criança onde o análogo é bem indicado, não é indicado deixar uma criança em puberdade precoce central. Então, isso é um novo caminho que se abre, uma outra coisa que nós temos que avaliar bem e entender bem, porque também é um período temporário que elas ficam usando o análogo, né? Não ficam usando por um período maior. Em pacientes só para dizer isso, não com puberdade precoce, mas que usam análogos de GNRH na terapia de câncer de próstata, parece que há estudos mais avançados, um pouco mais avançados, mostrando algumas alterações de humor e de cognição. Muito bem. Eu vou só fazer 2 comentários. Nós temos aqui 2... Ai, gente, a velhice, né? Nós temos aqui 2 comentários, um da Fernanda Correia e o outro da Maria Cristina. A Fernanda comenta que no grupo da professora Nelly Pitilu, do estudo do GNRH na cognição, haverá uma expansão do número de pacientes com síndrome de Down, para confirmar os achados e aprofundar o conhecimento sobre melhora cognitiva. Quem sabe no futuro isso possa ser aplicado para outras formas de demência.
E a Maria, vocês querem fazer algum comentário? Não, acho que é bem o que a gente tinha em mente. Perfeito. E a Maria Cristina comenta aqui que nessa colaboração USP-Mackenzie, uma identificação precoce de transtornos neurocognitivos e psiquiátricos nessas crianças poderá abrir possibilidades para intervenções neuropsicológicas precoces. E quem sabe poderemos melhorar o prognóstico em termos de funcionamento adaptativo e psicossocial. Eu vou fazer um comentário em cima disso que ela falou, que o professor Ferrioli, na aula dele, ele usou o marcador FSP27, correlacionando a cognição e a alteração neuromuscular. E eu achei essa associação bem interessante e pedi para um aluno fazer o levantamento. E o que a gente chegou à conclusão? Que ter a ressonância magnética funcional vai ajudar, porque, como vocês, eu tenho metade da população com hipogonadismo hipogonadotrófico, que é o oposto. E as meninas que fazem a pós comigo, que são neuropsicólogas, já confirmaram que eles têm uma neurocognição comprometida. Então, eu acho que o elo está se fazendo, né? A diferença é que no meu tem tudo. E o de vocês, que é o oposto, é isolado. Então, eu acho que a gente vai poder ver espelho em reflexo, né? Porque vocês estão partindo para essa análise neuropsicológica. E com relação ao que a senhora falou, doutora Berenice, de buscar essa bomba, eu acho que, como instituição, nós devemos fazer esse approach com a Anvisa, porque realmente nesse trabalho da Nelly Pitelu, ela fala que tem que ser impulso, ela fez tudo em camundongo, né? E ela mostra nitidamente que é muito mais efetivo, com melhora da neurocognição, quando existe impulso. Então, com esse respaldo da literatura, eu acho que agora a gente poderia realmente retomar isso aí e ver a possibilidade de trazer pelo menos uma bomba para a instituição, né? Para a gente fazer exatamente esses trabalhos que são de interesse, tanto do hipogonadismo, quanto do hipopituitarismo, quanto da puberdade precoce, né? Então, a Ana quer fazer o comentário final. Primeiro, quero agradecer muito a Ana Canton pela dedicação, pelo trabalho, né? Por ela ter persistido nesses anos, praticamente com 2 pós-doutorados, e eu espero muito que ela permaneça como pesquisadora, médica assistente e colaboradora aqui no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina. E respondendo um pouquinho também ao comentário da professora Berenice sobre uma avaliação detalhada, de fato, Berenice, no prontuário já constava que a criança às vezes tinha um déficit intelectual leve ou um déficit de linguagem, mas a atenção só foi dada quando você reuniu os dados, quando você fez uma avaliação conjunta dos dados. E para quem pensa em diagnóstico de puberdade precoce sindrômica, levar em consideração se a criança vem no diagnóstico com baixa estatura, é um sinal vermelho que é uma criança com síndrome. Porque criança com puberdade precoce tem alta estatura. Então, se ela vem com baixa estatura, ponto. Já não é uma puberdade precoce isolada. E segundo, se a criança tem algum grau de autismo ou alteração cognitiva, que é bastante comum o diagnóstico hoje, em crianças com obesidade, crianças com distúrbios puberais, também tem que se pensar na forma sindrômica. E eu estou muito feliz com a participação da Cristina e da Miriam, como colaboradoras do Mackenzie no estudo de neuropsicológico das crianças, que eu acho que vai ser fundamental, porque o déficit de coeficiente intelectual observado, por exemplo, na síndrome de Temple, é muito pequeno. É um QI de 80, é um QI de 70, que você não consegue, possivelmente, observar numa consulta médica de endocrinologia ou mesmo numa avaliação rápida da psicóloga. Então, nós vamos ter a possibilidade de um diagnóstico muito mais fino das alterações neuropsicológicas. Muito obrigada, Cristina e Miriam, se vocês estiverem assistindo. Muito obrigada, parabéns mais uma vez, Ana. Obrigada a todos.
Dessa forma, como nós não temos a aula da pós, damos por encerrado o nosso Intramuros que brilhou. Parabéns! Estará gravado e disponibilizado a partir de hoje à tarde.